Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui eu vou bem. Vamos lá para mais uma leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples? Então, estamos na 50ª leitura de número 50, dia 19 de fevereiro de 2026. Mas antes, eu agradeço a todos os inscritos no canal. Agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Pessoal, aqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal fala sobre saúde. Saúde no sentido, a contexto aí de todos os modos, né, que são imprescindíveis para que a gente viva realmente bem. Então, é uma questão de somatória de esforços, os quais nós fazemos a dar consciência de quem nós realmente somos. Então, ao tentar, né, descobrir esse caminho aí do meio, nos centrar, observar nosso interior, as necessidades de alma chegam. Então, a saúde aqui é não só no físico, mas sobretudo os corpos sutis que coordenam esse corpo, né? Esse corpo que fala. Então, bora lá? Sonhe grande, mas também sonhe pequeno. É normal começarmos um projeto muito empolgados, mas sabemos que, para ter resultados positivos, precisamos de consistência e quando um resultado é de longo prazo, tem uma tendência de abandono no meio do caminho, antes dos maiores resultados aparecerem. Então, aqui vai a solução. Estamos falando de micro-resultados. Sendo assim, é importante que tenha os grandes objetivos e lute até os braços caírem por eles. Mas deve reservar um pouco dos seus recursos para resultados e comemorações menores. Por isso, estabeleça seus grandes objetivos e também metas menores e de mais rápida realização, como, por exemplo, uma viagem de carro com a família. Para isso, guardará mensalmente um valor e fará a viagem apenas quando tiver juntado o dinheiro necessário. Detalhe: logicamente, nada de reservar antes, usar cartão de crédito ou gastar antecipado. Desfrute como um prêmio pela mudança de hábito e comemore sozinho, ou, se for o caso, com sua família. Isso manterá seu comprometimento e empolgação elevados para seguir em busca de mudanças. Sonhe grande, mas também sonhe pequeno. Então, o que essa leitura já revela pra gente? Que nós precisamos ter o quê, gente? No mínimo, determinação. Senão, nós iniciamos aí um percurso e no meio do caminho a gente desiste. Então, há de se ter o quê? Aquela palavra majestosa, propósito. Então, independente do sonho, sendo pequeno ou grande, sendo um sonho, e se for realmente desejo da sua alma, com propósito você alcança aquilo que for vontade genuína do seu espírito. Isso mesmo. Então, muitas vezes aqui eu discorro sobre isso e tem muitas pessoas que ainda não sabem a diferença. Para o meu entendimento, de acordo com diversos estudos, o que acontece? Eu acredito que, sobre tudo aqui já trabalhado, o espírito, ele é eterno em evolução? Sim. Isso aí até mesmo as pessoas que não gostam de falar sobre espiritualidade até reconhecem. O espírito, ele é eterno em evolução. Então existem muitas coisas, né, entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia, né, ela não consegue assim assimilar. No entanto, por tudo que nos chega e que nós colocamos uma coerência, há um senso aí. Naturalmente, nós vamos conferir o quê? O espírito encarnado, ele é essa alma. Então, a alma, ela é dotada não só da vontade do espírito, mas também ela fica degladiando com o quê? Com os desejos do ego. Então, aquilo que eu costumo dizer é desejo genuíno seu, é um sonho, batalhe para realizá-lo. Mas, acredite, muitas vezes esse seu desejo de alma ou do espírito, da forma que você quiser colocar, ele vai se ver em questões de conflitos que vão chegar não só a modo do externo, a modo do outro, porque é assim que nós vamos tramitando a vida, né, num contato social. Então, aqui foi citado a nível de família, mas indizíveis as parcerias. Muitas vezes nós vamos desistir. Por quê?
No mundo, gente, aqui na vida, na Terra, o humano, ele vem dirigir sua vida embasado em experiências, que serão necessárias também outros humanos. Então, muitas vezes a pessoa, ela se vê aí num modo de querer o mínimo de contato social possível, mas acredite, é o mínimo, porque você sempre precisará de outro humano para viver. Então, nem que seja sua própria família, tá? Você precisará de outro humano. Então, as relações sociais são imprescindíveis. Então, quantas vezes nós ali, né, temos um sonho e estamos envolvidos numa dinâmica tal, mas durante ali o trajeto, né, do nosso caminho, aquele percurso, acontece algum acidente, algum incidente, questões não muito boas que nos fará desistir. E é onde eu falo, a única coisa que faz o humano desistir é o que, gente? É o lidar com as emoções que precisam ainda serem muito bem trabalhadas pelo sentido do ego. Sim, então o ego, né, as nossas personas, elas dirigem respeito ao modo de sobrevivência. E lembrando novamente, elas impedem muitas vezes com que o nosso neocórtex elabore coisas melhores. O que é isso, Gi, que você sempre fala? Simplesmente uma área do seu cérebro que diz respeito à abertura consciencial. Ou seja, já viu, né? Então, assim como dizem desde épocas remotas, tenha consciência com isso, dirija sua vida com consciência, juízo, né? Então, o que seria isso? É a consciência que se dá na equivalência de quando você simplesmente se admite como um humano que pode tudo quanto trabalhe para isso. Jamais em detrimento de alguém. Então você pode tudo que não vá ofender ninguém e nem você mesmo. Então quantas vezes nós nos envolvemos em enredos não tão bons, né? E nos prejudicamos a ponto de adoecer tanto dos corpos sutis quanto visivelmente na materialidade desse corpo físico de carne. Então que esse nosso projeto humano em desenvolvimento, que ele ele deseja, ele almeja, mesmo que a modo inconsciente, a sua evolução. Ou em outras palavras, como muitos estudiosos trazem, né, a respeito da mecânica quântica, como tudo é energia, essa questão de evoluirmos nada mais seria do que acessarmos uma nova versão nossa, porque fundamentalmente ela já existe, baseado aí na geometria sagrada, na mecânica quântica, como aqui já dito. Então nós vamos corresponder àquilo do campo morfogenético que conseguimos acessar. E muitas vezes a psicosfera, ela está adequada a um modo de burilamento. O que é isso? Por exemplo, agora, psicosfera gritante de um carnaval que acabou de findar. Então ontem foi quarta-feira de cinzas, né? Eu até brinquei, fiz um trocadilho aí no meu vídeo de ontem, e que nós, né, renasçamos dessas cinzas, assim como a ave fênix, né, que ela ressurge. Então, num sobressalto, você vem até melhor. Vamos fazer como a águia é tão corajosa que simplesmente ela é um arquétipo excelente para essa colocação. Então, diante ali de algo não tão bom, e que muitas vezes você culpa o outro, gente, olha a sabedoria da águia. Os corvos, outras aves de rapina, vêm bicar a águia, de alguma forma estão ali injuriando ela. O que ela faz? Ela volta para dentro. Então a águia centra-se. A águia, ela interioriza-se, reflete, podemos dizer assim, no sentido arquetípico da metáfora que ela nos traz. Porque a nível do subconsciente captamos. Só de eu falar da águia aqui para você, pode ser que libere dopamina aí no seu corpo, que é um neurotransmissor imprescindível, mais do que para um bem-estar, mas um ânimo, um revigor, uma motivação, inclusive para que você possa almejar aí, colocar determinação e planejar alcance dos seus sonhos. Então, sucesso e vitória, gente, só vem para aquele que já se sentiu de alguma forma derrotado. E sabe qual é a derrota válida? Aquela que o seu ego sente. Sim, essa é uma vitória honrosa. É justamente o seu ego se redimindo à força, à grandeza da sua alma e espírito, portanto. Então vamos lembrar aqui o que eu falei? Nós somos espírito. Encarnado nesse corpo de carne, ele se transformou em quê? Em alma.
Então, para praticarmos os desejos da alma, no sentido a não deixar revelar constantemente só as vontades do ego, sabe aqueles desejos fugazes, que eles não têm nem propriedade de engrandecimento do ser? Porque no fundo, até quando a pessoa fala que não está envolvida nessa... até quando a pessoa se dirige à vida dizendo que banaliza, né, realmente essas considerações, tem pessoas que não consideram, né, o ser evoluir, e tá tudo bem, porque ela então se vê ali, né, manifesta em ambientes onde vão fazer a forja de acordo com o que ela deseja. Então é o livre-arbítrio, né, pessoal? Mas aqui, para aqueles que gostam de honrosamente viverem no presente, o meu modus operandi é esse. Então, cada vez mais tentar aqui, né? Estar não só por detrás dessa tela, mas estar em essência. Então, a leitura foi programada, isso nós já sabemos, mas o contexto, qual nós vamos dirigir aí as melhores sinapses neuronais, ou seja, estou utilizando o meu mental, o meu intelecto, portanto, as melhores associações para fazermos aqui as conjecturas, elaborar algo que seja realmente de proveito, para bem mais do que uma leitura que foi lida, né? Então, é realmente uma releitura que fazemos daquilo que já conseguimos instalar em nós, em arcabouço da mente, né? O mental, como sabedoria, poderíamos dizer assim. Bom, eu digo no sentido de tentativa, tá? Então, a gente sempre, numa constante, deseja, né? Com que sejamos aí o mais prósperos possível. E essa prosperidade, gente, como dito aqui, né, nesse capítulo que esse mês de fevereiro vem traçar aí melhores formas de desenvolvermos melhor no econômico, no financeiro. Então, prosperidade maior, gente, é um coração aberto ao novo, pois sendo pessoas melhores, naturalmente tudo de melhor vem. É uma questão energética de fechar fase. Então, se você vibra em amor, vibra em gratidão, você abre portas para todos os outros modos motivacionais que você queira realmente dar foco nisso, porque o observador, vamos lembrar aqui, se falamos de energia, ele é aquele que escolhe o colapso da função de onda que deseja. Em outras palavras, para aqueles que ainda estão se inteirando com esse linguajar, aquilo que você põe foco acontece. Então, se você tem medo, você exalta formas do medo chegar até você. Se você, em se tratando de ter coragem, você manifesta mais motivos para compreender que a coragem aí está feita. Então, como se diz, aquele que levanta a bandeira branca da paz, ele no fundo, ele tem que estar ciente de que guerras vão se manifestar ao longo da vida dele no entorno para que ele se faça enxergar a paz. Então, o que acontece na vida? Há sempre uma linha tênue que separa todas as perspicácias que o humano pode ter, né? Fazer do que lhe chega a contexto do modo presente. Então é como eu disse, nós podemos estar aqui simplesmente em corpo de carne, mas nós podemos estar aqui em presença real, né? Presença da nossa essência. Retornando aqui só a questão da metáfora do arquétipo da águia em nós, em nossa vida, é o quê? A águia, quando ela se vê muito incomodada com aves de rapina que chegam ali bicando ela, o que ela faz? Ela simplesmente entende que ela não vai mudar aquela ave que decidiu fazer aquele desconforto a ela. Mas o que ela pode fazer? Ela alça voos cada vez mais alto. E ela chega num momento onde aquela atmosfera, ela não é suficientemente saudável para aquela ave de rapina que não acostumou a alçar voos tão alto. Então a águia, vai para o alto e além. É como se fosse um encontro de fato com Deus. Por isso, inclusive, ela, de um modo, sempre anda sozinha. No sentido benéfico do arquétipo é o quê? Você consegue tudo ou mais que quiseres, ganhando a graça divina. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus, suba aos céus. Na equivalência, naturalmente tudo ou mais de bom virá. Então buscai primeiro o reino de Deus e tudo ou mais chegará até você. Então existe um versículo aí, comenta aqui comigo qual é esse versículo, tá? E o que acontece? Esse arquétipo da águia, ele é excelente para quem já sabe usar o lado luz, pois todos os arquétipos, gente, têm o lado sombra, né? Então para pessoa
que dirige aí todos os seus préstimos e respeito em autocuidado, em autorresponsabilidade, em autoconhecimento, ela deixa com que as verdades lhe cheguem ao campo, ela simplesmente acolhe o ego e diz: calma, é um medo, nós vamos tratar. Calma, é um trauma, nossa, é muito profundo, trataremos comumente. Então não importa aquilo que chegue de não tão bom, que aquele que se alicerça com base e propósito na busca pelo seu interno será cada vez melhor. O que, gente? Essa vontade do espírito dirigida. Então nós estamos aqui, posso até fazer as considerações em analogia ao primeiro raio azul de El Moryakan, que diz respeito à vontade divina do todo, de Deus, em nossa vida. Então nós pegamos ali sim, alicerçados onde, gente? No nosso manto protetor, nosso tubo de luz azul de Arcanjo Miguel, sim, porque Arcanjo Miguel trabalha para a egrégora do primeiro raio, da vontade divina sendo exercida na Terra. Então nós teremos ali não só esse regente, o Mahashohan, El Moryakan, que inclusive, gente, uma curiosidade, ele foi Abraão, tá? E Rei Arthur, enfim, nós pegamos ali mais do que esse tubo de luz que nos protege, nós dirigimos para todos os efeitos, né? A espada poderia ser também a Excalibur, na narrativa onde nós consideramos toda a sabedoria em virtudes daquele que foi também Rei Arthur. Então, que você empunhe essa espada, é a espada da sabedoria, gente, é a espada da sua autoproteção, para que você não sinta apenas desconforto no externo. Gente, se nós formos olhar para fora, nós vamos simplesmente chorar, chorar, chorar em demasia diante de tanto medo, de tanta manipulação que nós vivemos desde que mundo é mundo, e que agora, né, aos poucos nós vamos despertando e reconhecendo isso em nós, e é provável o quê? Sucumbir. Então não, gente, se você ver o medo lá fora, Deus permite que ele venha, assim como o caos que vem para dar ordem. Observe esse medo que por igual tem dentro de você, pois você só enxerga aquilo que é capaz de compreender, tá? Então o mundo é um espelho seu. O mundo simplesmente só vai refletir a sua imagem. Então entra nesse medo aí, agora mesmo, e em favor da sua própria centelha divina, você diz pro ego: tá tudo certo, vamos tratar este medo com o que, gente? Qual é o inverso do medo? Coragem. Então, dignamente, nós compreendemos com as verdades que chegam, sem nos submeter àquele medinho, aquela mimiseira danada. Ai, me fizeram isso. Não, 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 não. Cessa aí o mimimi, cessa aí o vitimismo e tenha coragem. Empunhe a sua espada de Miguel Arcanjo. Ela vai então cintilando, flamejando, seccionando tudo aquilo que lhe causa ainda desconforto. Seria esse mal, e é um mal que de fato vem para fazer bem, pois é o contraste, gente, da vida que nós vivemos numa constante. Então, para aquele que já vai conseguindo controlar o seu ego, e aqui eu sempre dou exemplo, respira fundo, cheira rosa, sopra vela, é uma brincadeirinha, gente, mas fundamentalmente a respiração. Então, voltando aí na metáfora da águia, nesse conforto que ela sente, e mesmo que às custas de algo que incrivelmente outros pássaros não conhecem, por isso ela está no topo da cadeia alimentar. Então, o que ela faz com as aves de rapina que tentam prejudicá-la? Simplesmente ela entende que aquilo é uma forja, é o seu burilamento. Ela alça voos numa espiral de luz ascendente. Alça esse voo e, de modo genuíno, ela vai para um ponto onde ela consegue ainda respirar, manter a sua própria vida. E, naturalmente, aquela ave que não estava acostumada com aquela atmosfera, simplesmente cai. Ou seja, a águia só catou aquela pessoa que estava tentando prejudicá-la e mostra: deixa eu te falar, quando tem desconforto comigo, o que eu faço? Eu vou para Deus, eu me centro, eu me interiorizo, eu volto para o meu conforto, da minha centelha. Pois Deus, o meu fragmento divino em centelha de alma, é Deus dentro de mim. Logo, quando você enxerga a sua centelha, é um fechar de fase, você enxerga Deus em tudo. E compreende até mesmo aquilo que a vida quer dirigir para que você coloque a termo que o seu melhor. Jamais
que seja olho por olho, dente por dente. Então, se você vê medo lá fora e projeta os seus medos internos, logo você está culpando o outro, você está julgando, você está criticando e você está se separando do outro. Então, até aquele que é seu algoz, acredite, você deve agradecê-lo. Ele é a sua forja bruta. Ele é aquela bigorna ali, ó, no chão, aterrada, onde o ferreiro, ele simplesmente vai fazer a forja deste metal em algo muito valioso. Então, sim, centelha, faça como o arquétipo da águia e alce voos para o alto e além. Com quem, gente? Com Deus. Então não tem como falarmos de uma saúde em sua nobreza, em todos os aspectos dos 7 corpos, sem citarmos aqui a nossa majestosa presença divina de Deus. Não seria o nosso eu sou? Sim, o nosso eu sou. Logo você vai começar a compreender quem eu sou. E você vai começar, inclusive, a despertar. E esse despertar de consciência virá com um ânimo tão grande e você vai entender que honrar a Deus é a melhor forma de continuamente liberarmos dopamina. Logo, você vai se largar de quê, gente? Daquelas amizades não tão boas que dirigem aí a modos como subterfúgio de você alcançar o seu melhor, fazer o quê? Coisas desregradas nesse mundo, num sentido ao caos absoluto. O que nós olhamos lá fora? Pessoas com entorpecentes, os mais diversos. Eles fazem droga até mesmo da adrenalização do próprio sangue, gente. O humano, ele chegou num ponto que mais do que sucumbir, ele está bestializado. Eu não gosto dessa palavra, mas aqui eu a cito pela importância dada ao momento. Ontem foi quarta-feira de cinzas. Então, pega aí o arquétipo da águia, que libera dopamina contento para aquele que sempre se melhora, jamais em detrimento de alguém. Para aquele que, a despeito de muitos que vão desencorajá-lo, ele simplesmente diz, tá tudo certo, a minha consciência tá limpa, tá tranquila, está leve com Deus. E a consciência, bem da palavra, não é só esse mental, não é só esse amontoado, esse emaranhamento de sinapses a nível de massa cinzenta. Ele também são as sinapses, né, do seu coração, onde guarda aí a sua câmara secreta, a sua centelha divina. Então o chakra cardíaco, gente, é muito lindo. Inclusive, ele é associado com Tífere, Jesus, a beleza magna, pois ele é o amor incondicional, feito, portanto, inclusive em compaixão absoluta, em devoção a Deus. Então muitas pessoas não gostam dessa palavra, têm medo. E eu digo, se você é devoto a Deus, você é Deus aqui manifestando presença viva e melhor a você e a todos, em fraternidade. Sim, quem deseja muito conhecer Deus, esse tem a melhor inteligência. Ele carrega o melhor propósito que o humano poderia dirigir a sua vida e a vida de todos aqueles, né? Os seus familiares, seus filhos, gente. Eu até me emociono, porque a vida é sobre isso. A vida é sobre esse descortinar os véus das ilusões de uma matrix, e você deixa a matriz divina reinar dentro de você. Logo, você não vai ter medo de IA, você não vai ter medo de guerras, você não vai ter medo de tudo quanto é coisa que você passou e que elas foram um verdadeiro alicerce, e hoje você identifica que não existem inimigos. O seu próprio inimigo é você, quando teima em continuar diante dos véus das ilusões e deseja permanecer na roda viva de Sansara. E pode ser que isso ainda demore para que a gente, né, saia completamente. Mas aquele que já quer sair desse engendramento, dessa teia bestial, vai conseguir, pois tudo que você quer, acreditando assim que já o é, está feito. Tudo que vocês pedirem, crendo que obterão, obterão. Vocês compreendem? Crendo que obterão, com M de Maria. Maria, nossa Mãe Santíssima, ô gloriosa Mãe de todos, os que creem e os que não creem nela. Esse obterão com M de Maria, gente, vamos aí voltar para um português só para fazer uma associação importante. Ou seja, tudo que vocês pedirem, crendo que obterão. Ou seja, você tem que sentir que já obteve. Essa é uma boa cocriação. E com Deus, pois essa criação, se for sem Deus, é criação. Se for com Deus, é cocriação. Então, creia, sim, e cria.
Coloca fé onde você não viu, mas você acredita. Então, tudo que vocês pedirem, crendo que obterão, com M, obterão com A-O-T-I-O. Ou seja, você extrapola com as necessidades do momento e diz respeito ao quê? Tudo aquilo que lhe chega, você estando em estado consciencial presencialmente aqui no seu corpinho físico de carne, decide, ao invés de reagir às questões do ego, esse cérebro reptiliano complexo R, que dirige aí as amarras do seu ser, continuar no hedonismo, inclusive na carnalidade, o qual o povo festejou isso esses dias atrás, e com todo respeito a quem festejou, mas um dia essas pessoas vão ver o que estão fazendo com elas. E aqui não é sobre falar mal, é sobre dar esclarecimento, meu canal é sobre isso, então estejam todos à vontade. E arregimentado então na força do teu espírito em vigor maior, você simplesmente olha o ego, nutre ele com amor e sabedoria e diz, tá tudo certo, quem te controla agora sou eu. O caminho do despertar é esse, é você saber que você vai precisar desse ego sempre, porque ele é esse bate e volta. Mas de que forma? Cessa a lei de Talião. Se você enxergou medo, não exalte o medo dentro de você, queira ter coragem. Se melhore por dentro, naturalmente você vai ser inspiração para os de fora. Porque a gente não muda ninguém, nós só temos o alto poder de nos situarmos a contexto de verdades que chegam, autocura, alto amor, assim está feito. Será? Não seria isso? Adoro essa frase. Então a nossa encarnação, centelhas, é a evolução eterna. É o acesso à sua melhor versão, que inclusive estão ali nas equivalências, se você for observar os fractais de alma, todas equiparadas, e você decide qual dimensão quer acessar. Então tem muitas pessoas nesse momento que já estão aí co-criando, ressalto, e na verdade não é nem que eu ressalto, eu retifico, corrijo-me. Tem muitas pessoas criando uma 3D nada boa, inclusive com guerras. E já tem aqueles que com sabedoria querem sim sentir o vislumbre através do próprio ar, gente. De uma ótima meditação, introspecção, conversar com Deus. Esse, quando pensa que não, já está sentindo o vislumbre do amor da quinta D. Então aqueles que desejam tanto continuarem na Terra devido a essa transição planetária, aqui continuarão a modo de se alicerçarem. Onde? Em Deus, dentro de si. Com o seu selo crístico, a sua centelha divina, rebrilhando mais em seu peito, seu chakra cardíaco, os demais vórtices de força também vão se organizando. Então nós nos organizamos não só do básico para cima, né? Então não só do coronário para baixo, mas sobretudo nós podemos fazer isso aqui, ó, um torus, né? De amor e luz. Então são energias que vão e que vêm, e que seja mais do mesmo aquilo que você já consegue reverberar de amor. Sim. Então, se algo de ruim lhe acontece, acredite. Sai desse modo de pensar que é ruim e entra na solução dele. Logo, quando você dá ordem a tudo isso, extraordinariamente você já saiu disso. Então, gente, mais do que sucumbirmos a essas amarras, essas manipulações dos senhores do mundo que não honram a Deus, saia dessa manipulação, saia desse sono profundo, eu te convido. Se você, inclusive, gostou aqui, o meu canal é para isso. Ao descobrir o propósito humano, ele quer, na verdade, entrar cada vez mais nele. O meu desejo é que vocês descubram o seu. Qual é o propósito de todo humano, gente? Cuidar de si. É simples, e do simples você consegue o complexo. Logo, você faz como a águia. Ela não quis brigar com a ave de rapina. O que ela faz? Ela diz, eu vou te levar para um contexto onde é diferente para você. Porque se você me bica, se você me apurrinha, se você me chateia, ela simplesmente sobe. Ela vai para Deus. Naturalmente, o que ela faz? Aqueles que não estão respirando o maná de luz, o alicerce do Pai Maior, em oitavas acima dessas básicas aqui da 3D, simplesmente, né, eles não vão conseguir ficar até onde a águia já se projeta e se sustenta. Então, centelha, a leitura de hoje, sonhe grande, mas também sonhe pequeno, é isso. Sonhe pequeno de que forma? Do simples você ganha o complexo. Então lembra aí, é fácil? Não. Mas nem tudo que é difícil significa que você não alcança. Então
Então, além de ser simples, ou seja, gradativamente, devagar você chega ao longe, é isso. Porque você aproveita o quê, centelha? O trajeto, o caminho, você quer mesmo é aproveitar o aprendizado. É todo aquele contexto. Então não é só o ponto de origem ao que você deu valor em almejar seu sonho, mas sobretudo também não só o destino final. Você verá que o destino é só a cereja do bolo, que no fundo todo o recheio é o trajeto. E logo, gente, só um convite, né, como acabou de passar essas ondas carnavalescas, né, as ditas festas da carne, para aqueles que querem festejar. Há uma quarentena aí que começou ontem, na quarta-feira de cinza. Estamos em quaresma, falaremos mais sobre isso. É imprescindível que você se detenha a entrar para dentro ou se melhorar. Então, isso fundamentalmente é imprescindível. Logo, você meditando, inclusive, vai liberar dopaminas, aquelas as quais quem sofre muito desespero pelas amarras de um ego desenfreado, vejamos bem, todos nós temos ego e sempre o teremos, mas ele estando controlado pela nossa centelha é o ideal de vivermos. Assim a gente alcança tudo o que quer. Agora você, que quer só satisfazer os hedonismos fugazes do ego, são aquelas ditas paixões por tudo, né? Um desgoverno, infelizmente, a âmbito de tudo quanto é aspecto, e principalmente da sua saúde. Então, vamos lembrar das leis herméticas, a quinta lei, a lei de ritmo, o pêndulo. Muitas pessoas euforicamente caíram na bebedeira, caíram no descontrole, nas mais indizíveis mazelas. E agora, por esses próximos dias, elas verão como é a volta do pêndulo. Gente, isso é uma lei divina, tá? Isso é uma lei nas considerações herméticas, é uma lei. Você, sabendo que ela existe ou não, vai acontecer com você. Então, quando você extrapola com as necessidades orgânicas, ou seja, queria ali encher o caneco, não que esteja errado, tá, gente? Eu não tô falando sobre certo ou errado, meu canal é só sobre esclarecimento, para que vocês compreendam melhor e queira conviver de modo genuíno em presença aqui na vida, dando consciência. Então, para você que quis, né, extrapolar com questões não boas, então você se submeteu, fez uma desorganização a nível orgânico, hormonal, neuro, psíquico, energético, a lei do pêndulo. Então o pêndulo foi muito alto, ele vai descer baixo. Então vamos saber lidar com isso. Então só introspecta, essa é nada mais que uma ótima oportunidade de você, aí com todas as honras, tentar encontrar Deus dentro de você. Porque enquanto você não calar o caos de fora, é sinal de que o dentro está muito gritante. Então resolve o caos interno, logo você só vai enxergar soluções no externo, tá certo? E vai parar de querer obter dopamina através de drogas lícitas e ilícitas, o que muito comumente as pessoas fizeram agora nesse carnaval. Tá certo então? Então que vocês passem um final de semana com todas as honras, envolvidos em a beleza da graça e da misericórdia de Deus. Então, outra bela aqui é informação, aos conformes do que o momento atual nos dirige. Entra nas máximas de Mãe Maria. Ela carrega o manto azul de proteção a qualquer um, tá? Então, gente, vamos dar visão e vazão a algo melhor? Vamos imputar em nossa vida melhores direcionamentos? Então, todo mundo aqui, né, como é no Ocidente, o brasileiro, ele costuma dizer que o ano novo só começa após o carnaval. Então, não seria esse um ótimo convite? Entra aí, gente. E aquilo que você fez e não é tão bom, simplesmente não se culpe, não se julgue, assim como você não culpa o mundo, não julga o mundo, não condena o mundo e não se separa de ninguém. E deixe de manter-se separado da sua centelha. Queira envolver-se nela constante e você vai ver que no fundo é a sua centelha que vai abrigá-lo, tá certo? Então é sobre isso. Naturalmente, saia da sua zona de conforto, seria outra forma também de convidá-lo ao seu melhor, tá? Então, zona de conforto é totalmente paradoxal. Queira dirigir sempre um novo ânimo de fazer coisas de modo a elaborar o extraordinário, glorioso na sua vida, tá? Então, seja lá quais foram os seus desejos, carrega com propósito e do mínimo você alcança o macro, tá? Do simples você alcança o complexo. Então, como sempre, se você esteve comigo aí até o momento, deixa o seu like, é muito importante, pessoal. É a nossa troca, a gratidão. Comenta, será uma satisfação. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que possam aproveitar.
Muito amor e muita luz a todos aqueles que aqui estiveram comigo. Gratidão profunda. Namastê.